noite. Boa noite. Vamos retomar o nosso estudo do Evangelho de Filipe, no que talvez venha a ser a nossa última reunião sobre esse assunto. Nós, na reunião passada, viemos até o versículo 126. Vamos agora continuar com um versículo que nos parece um pouco estranho. Quando Abraão soube que ele veria o que deveria ver, eu decidi colocar em negrito para enfatizar ideias centrais de cada um de nossos versículos. Quando Abraão soube que ele veria o que deveria ver, ele soube, ele teve uma revelação que ele veria aquilo que era preciso para ele ver. Ele, então, cortou a carne do prepúcio, mostrando que é apropriado renunciar à carne que pertence a este mundo. Obviamente, como quase todas as proposições que nos são apresentadas, é algo simbólico. A carne do prepúcio é aquele ritual da circuncisão que era feita e continua sendo feita entre os judeus em virtude do ambiente que eles viviam nos velhos tempos, uma região semidesértica com muita poeira, com muita areia e vento. Então, isso era uma forma de proteger a saúde dos homens, em virtude daquelas condições difíceis do meio ambiente. Mas não vamos nos esquecer que a linguagem sagrada é uma linguagem de símbolos que usa imagens do mundo que nós conhecemos, ou seja, o mundo material em que o nosso corpo, a nossa personalidade está atuando. Então, as ideias, as circunstâncias, os relacionamentos que existem no mundo material são utilizados como alegorias daquilo que representa também algo parecido no mundo que nós não percebemos com os nossos sentidos, o mundo oculto. Então, é apropriado renunciar à carne, renunciar aos prazeres e às dores do nosso corpo físico neste mundo, em virtude do nosso objetivo maior, que é a expansão de consciência que nos venha permitir captar aquilo que é possível para nós de conhecer dos mundos interiores. E aí você vê que a frase inicial, quando Abraão soube que ele veria o que devia ver, ele veria como? Botando óculos espirituais, simbólicos, que permitiriam que ele viesse a captar, vamos usar o termo apropriado para o mundo material, perceber
no mundo sem matéria, no mundo espiritual, aquilo que é a verdade das verdades. E então, usa que para que a gente venha a conhecer as coisas que estão além desse mundo material, nós temos que renunciar ao mundo material. Não é deixar de viver no mundo material, não. É deixar de buscar as coisas do mundo material como solução para alcançarmos a felicidade que todos nós buscamos. Então, vamos encontrar a felicidade na renúncia das coisas desse mundo para alcançarmos a vivência do outro mundo. Renunciar não significa não ter mais nada relacionado a esse mundo, porque nós precisamos do nosso veículo, do nosso corpo físico. O nosso corpo físico precisa beber, precisa comer, precisa descansar para permanecer nesse mundo e precisa também do impulso para a preservação da espécie, que é o impulso sexual para que corpos, veículos venham a ser gerados para permitir que a humanidade volte em mais etapas do aprendizado nesse mundo. A renúncia não significa não vou mais comer, porque isso é coisa material. É uma tolice. Simplesmente eu vou passar a comer para a manutenção do meu corpo. E então eu vou ter que comer coisa que eu não goste? Não, eu vou procurar, na medida do possível, comer aquilo que é agradável e saudável, porém, vou ter sempre em mente que isso é um meio para a sobrevivência do corpo físico e não o fim, o objetivo da vida no mundo. O objetivo da vida no mundo não é comer, comer, comer e depois inflar como um balão. Não, não é isso. Vamos nos lembrar sempre aquilo que é apresentado no livreto Aos Pés do Mestre como sendo o primeiro objetivo que devemos alcançar, que é o discernimento. Então, discernimento está na base da nossa escada de expansão de consciência. Vamos ter discernimento, colocar a própria medida de todas as coisas, não confundir algo que é um meio como sendo o fim, a finalidade de nossa vida. Vocês gostariam de fazer alguma observação ou pergunta? Então, continuamos. Esse versículo agora tem um ensinamento muito profundo que vai ser repetido ao longo do resto do nosso texto. A maior parte das coisas no mundo, enquanto suas partes internas estão ocultas, ficam de pé e vivem. Se são reveladas, morrem, como é ilustrado pelo homem visível, ou seja, o homem físico. Enquanto os intestinos do homem estão ocultos, e diríamos, enquanto todos os órgãos internos do homem estão ocultos, ele está vivo. Quando seus intestinos são expostos e saem de dentro dele, ele morre. O mesmo ocorre com a árvore. Enquanto a raiz está escondida, ela brota e cresce.
Se suas raízes são expostas, a árvore seca. Assim ocorre com tudo o que é gerado no mundo, não só com o revelado, mas também com o oculto. Portanto, enquanto a raiz do mal está escondida, o mal permanece forte. Isso é uma coisa fundamental. A gente não se dá conta de quão profundo, quão verdadeiro isso é. Enquanto a raiz do mal está escondida, ela permanece forte. Mas quando é reconhecido o mal, ele se dissolve. Quando é revelado, ele morre. É por isso que foi dito: o machado já está posto à raiz das árvores. Ele não só cortará, o machado não só cortará o que é cortado brota outra vez, mas o machado penetra profundamente até trazer a raiz para fora. Jesus arrancou inteiramente a raiz das coisas, enquanto outros só o fizeram parcialmente. Quanto a nós, que cada um se esforce em busca da raiz do mal que está dentro de si e que ele seja arrancado do coração de cada um pela raiz. O mal será arrancado se nós o reconhecermos, mas se o ignorarmos, ele se enraizará em nós e produzirá seus frutos em nosso coração. Ele nos dominará, seremos seus escravos. O mal nos manterá cativos para que façamos o que não queremos e não façamos o que queremos. Ele é poderoso porque nós não o reconhecemos. Enquanto permanecer oculto, o mal permanecerá ativo. Todos aqueles que tiveram alguma leitura, algum estudo de psicologia, sabem a profundidade do que está sendo dito aqui. Nós temos toda uma série de pedras no coração, coisas que nos fazem sofrer. Nós temos impulsos para coisas que causam sofrimento aos outros, e como nós todos fazemos parte da vida una, tudo aquilo que a gente faz para a vida una retorna para nós no seu devido tempo. Não é bate e volta, de imediato. Não. Ainda que nos planos internos a questão do tempo não é levada em consideração, porque estamos vivendo na eternidade. Para o ser encarnado nesse mundo com um veículo material, o tempo é muito importante. Então, nós muitas vezes perdemos de vista a sequência das coisas, o mecanismo de causa e efeito, por causa do tempo. Às vezes demora bastante tempo para nós nesse mundo, para que a gente venha colher aquilo que plantamos, seja um plantio de coisas boas que vai gerar alegria e paz, ou de coisas que causaram sofrimento, que nos levará a experimentar o sofrimento também. Então, a essência, o âmago do ensinamento aqui, que cada um se esforce em busca da raiz do mal que está dentro de si, e que esse mal seja arrancado do coração de cada um pela raiz. O mal é poderoso porque nós não o reconhecemos. E o que é
no fundo, o mal para nós. Aquelas crenças errôneas que foram passadas para nós, que nós absorvemos desde a mais tenra infância. E aquilo que a gente absorve como crença vai enraizar em nosso coração. E aí, enraizar no sentido, vai criar condicionamentos que ficarão no nosso inconsciente e serão, então, como que um programa de computador que, assim que dados sejam incluídos no programa, vai fazer com que esses dados sejam processados automaticamente. Nós temos a tendência a reagir às coisas, a maior parte das coisas no nosso dia a dia, nós reagimos sem exercitarmos aquele ensinamento fundamental, básico, que nos foi passado pelo Senhor Buda, a plena atenção. Nós, em vez de analisarmos, usarmos o discernimento com relação ao que acontece conosco, o nosso condicionamento interior é tal que a gente reage de imediato, sem pensar. E isso, muitas e muitas vezes, causa sofrimento nas pessoas. Então, qual é o mal, a raiz do mal que está dentro de cada um de nós, que precisa ser arrancado pela raiz? São os nossos condicionamentos. E a gente só vai entender os nossos condicionamentos se formos capazes de voltar no tempo para sabermos como aqueles condicionamentos foram gerados em nosso inconsciente, em virtude das crenças que foram passadas para nós. Esse processo é muito difícil porque muitos dessas crenças foram passadas na nossa mais tenra infância. É por isso que a sabedoria divina fez com que, eu tenho que dizer isso, apesar de me fazer sentir um pouquinho deixado de lado, a sabedoria divina fez com que as mulheres, as mães, tenham mais facilidade para demonstrar amor, paciência, dedicação do que os pais. Então, as mães, geralmente, como regra geral, sendo amorosas, vão passar amor para os filhos, mas não significa que só elas serão a influência na tenra infância da criança. O pai também tem influência, os irmãos também têm influência, o ambiente também tem influência. Então, as nossas crenças foram estabelecidas bem cedo na nossa vida, até a nossa puberdade, elas estão sendo estabelecidas, e é preciso que a gente faça um retrocesso para descobrir a raiz do mal que, porventura, possa estar nos nossos condicionamentos devido às nossas crenças. E é por isso que nós precisamos tanto da ajuda dos psicólogos, dos psicanalistas, para nos ajudarem a fazer essa essa viagem ao passado, ao nosso passado, para que a gente possa identificar com a ajuda
do profissional, quando que aquelas crenças foram estabelecidas, que se tornaram, então, reflexos condicionados. Muito do mal que nós cometemos no mundo, agressividade, egoísmo, reflete crenças que foram colocadas na nossa mente e de lá foram para o nosso inconsciente e se tornaram, então, a raiz do mal que está dentro de nós. O sentido de egoísmo e de separatividade. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Isso aqui é central para todo o nosso entendimento do muito de sofrimento que nós temos na nossa vida. Creuza, por favor. Oi, seu Raul, boa noite. Boa noite. Eu queria entender um pouco melhor um ponto que o senhor salientou, quando o senhor disse que enquanto o mal ele permanece oculto na gente, ele causará sofrimento. Eu entendo isso como o que algumas pessoas abordam, é fazer um trabalho com a nossa sombra. Mas eu também, assim, penso que ficar de cara a cara, face a face com os nossos demônios, isso também seria motivo, assim, de muito sofrimento, né. O senhor até abordou que a gente pode fazer buscar ajuda em psicólogos ou psiquiatras, assim. Eu já busquei ajuda de profissionais, mas realmente eu não, obtive o êxito que eu queria. Às vezes eu consigo lidar um pouquinho melhor em momentos como esse nossos aqui, né, buscando uma sabedoria, a gnoses em nós. Mas essa questão eu tenho muita dificuldade, né, creio que todos nós aqui na sala também venham a ter, de lidar, com esses demônios nossos, né, esse lado oculto, sombrio da gente. E talvez essa questão de deixá-lo oculto, seja até melhor quando a gente não se sente, muito preparado, né, eu penso assim, desculpa se eu estou saindo fora do contexto. Creuza, nós estamos lidando aqui com uma das situações de cerne centrais de nossa vida. Aquilo que nos causa sofrimento hoje está conectado com crenças que geraram condicionamentos e que nos levam a agir de forma não pensada, mas impulsiva. E aí você diz que fazermos uma regressão, procurarmos encontrar a origem daquela crença que gerou aquele condicionamento, pode ser muito doloroso. Sim, eu estou inteiramente de acordo com você, porque a gente volta às origens do processo que nos faz agir de forma a causar sofrimento nos outros e, consequentemente, causar sofrimento para nós. A gente vê aquilo e é muito doloroso. Mas, minha irmã, me permita fazer um paralelozinho. Eu vou pedir que a Lília fique bem atenta, porque ela é médica, vai dizer ao grupo aonde que eu estou errando aqui. Suponhamos que nós tenhamos um mioma dentro de nós. Ele nos causa muita dor. Toda uma série de desorganizações orgânicas que levam a incômodos, a dores. E isso pode ser um crescente. Para tirar o mioma,
pode ser necessário uma cirurgia. A cirurgia vai demandar sedação, vai demandar um corte, vai demandar buscar aquele mioma, raspar ao redor para ter certeza que ele não vai se alastrar e vai voltar. Tudo isso é muito doloroso. Então, nós sabemos que na nossa vida, tanto no sentido material como no sentido emocional e no sentido espiritual, a regra é uma. Se nós não soubermos a raiz do mal, a raiz que nos causa sofrimento, nós não vamos saber o que fazer. Quando nós sabemos que temos que buscar a raiz do mal, para arrancá-la, vai ser fazer uma cirurgia para tirar aquele mioma. Se você não quer pensar em mioma, porque faz a gente tremer de medo, que você teve um espinho que entrou na mão e esse espinho tem uma travazinha e a gente não consegue puxar, vai ser necessário cortar um pouco mais na carne para tirá-lo. E pode ser que não tenha um enfermeiro ou um médico para dar uma anestesia. Vai ter que ser feito a frio, né? Então, ou a gente passa por aquela dor intensa de tirar a raiz do mal, que é aquele espinho na mão, que é aquela crença no nosso inconsciente, nós vamos ficar com aquele mal crescendo, crescendo e causando mais e mais sofrimento. Então, é uma escolha entre aquele intenso sofrimento que é mais pontual, mas quando a gente tem a coragem e se decide, eu vou fazer isso, vai ficar, vai se libertar daquela causa de sofrimento constante. Então, tudo na vida depende das nossas prioridades. Nós temos que tomar decisões. Lembremos-nos que fomos criados com livre-arbítrio. A gente decide, eu aceito voltar à raiz do mal psicológico, daquele condicionamento que muitas vezes tem a ver com pessoas que eram muito próximas a nós. A mãe, o consorte, uma pessoa a quem nós nos entregamos e que, por incapacidade, por não terem o conhecimento da verdade, causaram intenso sofrimento para nós. Então, aceitar que aquela pessoa a quem nós tínhamos profundo amor causaram tanta dor a nós é extremamente doloroso. Eu concordo com você, mas é uma opção. Ou a gente aceita fazer aquela cirurgia, ou aquele mal vai permanecer conosco com a tendência de ir crescendo com o passar do tempo. Você gostaria de completar alguma coisa, Creuza? Só agradecer. Muito obrigada. Tá bom. Lília, você vai querer corrigir alguma coisa aqui, acrescentar algo, minha querida? Do ponto de vista de tratamento de mioma, talvez pudesse falar um pouquinho mais no sentido figurativo, está perfeito.
Mas como ela é delicada, que bom. Muito obrigado, Lília. Ótimo. Eu, felizmente, não entendo de miomas. Felizmente, não tive essas lições pessoais comigo. Então, vamos continuar, então? Tem alguém que queira fazer mais algum comentário? Porque isso é fundamental, não é para o nosso curso, para a nossa vida. Então, vamos continuar. Vocês não estão querendo falar? Os próximos parágrafos vão voltar a esse assunto, sob diferentes ângulos. A ignorância é a mãe de todos os males. A ignorância está a serviço da morte, porque as coisas que se originam da ignorância não foram, não são, nem estarão entre as coisas verdadeiras. No entanto, elas se tornarão perfeitas quando toda a verdade for revelada, porque a verdade é como a ignorância, enquanto está escondida, repousa em si mesma, mas quando é revelada, passa a ser reconhecida. A verdade é gloriosa, pois prevalece sobre a ignorância e nos liberta da confusão. O Mestre disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ignorância escraviza. O conhecimento promove a liberdade. Se reconhecermos a verdade, encontraremos os frutos da verdade dentro de nós. Se nos unirmos a ela, nos mostrará a plenitude. Eu vou repetir essa última sentença, as duas últimas sentenças. Se reconhecermos a verdade, encontraremos os frutos da verdade dentro de nós. Se nos unirmos a ela, nos trará a plenitude. Essa citação bíblica, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está muito em voga aqui no Brasil nos últimos anos. Só que essa é uma citação pela metade. Aqui já começa, conhecereis a verdade, mas no original, João, capítulo 8, versículos 31 e 32, tem um começo, porque como é que nós vamos conhecer a verdade? O fato que o conhecimento da verdade nos traz libertação é óbvio, é aceito. Então, se é aceito, como é que nós vamos conhecer a verdade? Isso é o que nós deveríamos perguntar para nós. E nós vamos entender, vamos saber como conhecer a verdade se nós pegarmos a citação completa, que é indo em João 8:31. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o Mestre nos dá o caminho das pedras. Se permanecermos na palavra do Mestre, nos ensinamentos do Mestre, será que nós seguimos, mas seguimos de coração os ensinamentos fundamentais que Jesus nos legou no Sermão da Montanha? E nós permanecemos nesses ensinamentos, nós vivenciamos, seguimos esses ensinamentos. Se nós seguirmos esses ensinamentos, então nós seremos verdadeiramente discípulos do Mestre.
E aos seus verdadeiros discípulos, o mestre, naquele tempo e de alguma forma nos tempos atuais, nos capacita a conhecermos aquilo que está oculto. O mestre, aos seus discípulos, promovia certas práticas, certos rituais que levavam a um certo estágio de iluminação. E aí, então, iluminados e conhecendo a verdade, eles conheciam a verdade que os libertavam. Essa é a essência do ensinamento do caminho para a perfeição. Seguirmos, permanecermos nos ensinamentos fundamentais do mestre, do instrutor, do guru. Se a gente permanece naqueles ensinamentos fundamentais, então nós somos promovidos de nível, passamos a conhecer outros ensinamentos, ensinamentos profundos que nos abrem a consciência para a verdade. E, na verdade, nós nos libertaremos. E qual é essa verdade? A verdade não significa que tal lei, que tal partido político vai nos trazer a libertação. Não. A verdade última é que todos nós somos expressões divinas, somos expressões de um Filho de Deus, e que todos nós, como expressões, fazemos parte desse grande todo, que é o Filho de Deus, a vida una. Essa é a verdade que nos liberta. Somos todos um. É dito que a experiência do reino dos céus é a vivência da unidade. Nessa unidade, nós experimentamos amor absolutamente incondicional para com todos os seres. Aquela alegria de estarmos todos juntos, de sabermos que somos todos um, que não existem inimigos, existem outros mecanismos que estão na grande jornada da vida para a expansão de consciência, até que possamos chegar àquele ponto de conhecermos a verdade que somos todos um. E aí vamos entender por que Jesus também nos ensinou que o primeiro e maior mandamento é amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso conhecimento e capacidade. E um segundo mandamento que é muito semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que amar a nós mesmos. E por isso precisamos encontrar a raiz do mal que existe em nós. E essa raiz do mal é a ignorância de que nós todos somos um, não somos separados. Nossos corpos físicos são separados, mas o nosso verdadeiro ser, que é nossa alma, a nossa unidade de consciência, tudo isso faz parte da vida una, faz parte de o Cristo, que é um. E nós todos somos expressões do Cristo. Aí a gente diz, meu Deus do céu, isso é muita coisa para o meu entendimento agora. Por que é muita coisa para o nosso entendimento agora? Porque nós somos escravos do nosso pequenino ego, que é a raiz da ignorância em nós. Ele faz de tudo para impedir que a gente expanda a nossa consciência, aceite que nós todos somos
seres espirituais passando por uma experiência material, por isso, sujeito às limitações das percepções dos sentidos, que nos leva a uma cognição limitada, achando que nós somos separados, porque nós percebemos o corpo do outro e achamos que o corpo do outro é o outro. Não, o corpo do outro é um veículo do outro que não é outro, é o nosso próximo, é uno conosco na vida una. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Esse é o cerne do nosso curso, é o cerne do nosso aprendizado da vida, é o cerne da nossa verdadeira felicidade. Continuamos, então? Quando sabemos sobre as coisas manifestadas da criação, dizemos que elas são poderosas e respeitáveis, mas o que desconhecemos consideramos fraco e desprezível. Contrastando com essa situação, as coisas manifestas da verdade são consideradas fracas e desprezíveis, enquanto as coisas ocultas são tidas como fortes e em autoestima. Os mistérios da verdade são revelados, porém, por meio de símbolos e alegorias que representam as coisas manifestadas para que a gente possa conhecer as coisas ocultas, que são os mistérios da verdade. Então, nós vivemos naquela gangorra. Aquilo que eu conheço é maravilhoso. Nossa, o que a ciência trouxe para nós? Uma indústria farmacêutica maravilhosa. Veículos para nos movermos na face da terra, no ar, no mar, com grande conforto e velocidade. Então, as coisas da ciência conhecidas são maravilhosas. Porém, chega num momento de nossa vida que nós começamos a buscar algo além do material. E aí começamos o estudo do espiritual, do oculto, e nós começamos a entender que o oculto é ainda mais poderoso do que a ciência, porque o oculto é o embasamento da ciência. A ciência, séculos atrás, não era muito, vamos dizer, rudimentar. E coisas ocultas foram progressivamente desveladas, tornadas conhecidas. Então, o que estava oculto passa a ser conhecido. E esse processo continuará por muito, muito tempo, porque a verdade última ainda está oculta para a percepção dos nossos sentidos, para o nosso intelecto. Os mistérios da verdade são revelados, porém, por meio de símbolos e alegorias. Como os mistérios, o oculto, não tem uma forma física, não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Porém, os grandes sábios, os instrutores da humanidade, fazem certos níveis de revelação usando símbolos e alegorias das coisas materiais conhecidas para que a gente possa ter uma ideia
ainda que seja uma ideia limitada, mas uma ideia da verdade, dos mistérios ocultos. Gostariam de fazer alguma observação, uma pergunta? Continuamos, então? A câmara nupcial, no entanto, permanece oculta. É o Santo dos Santos. O véu inicialmente ocultava a forma como Deus governa a criação. Porém, quando o véu for rasgado e as coisas interiores forem reveladas, esta casa ficará desolada. Esta casa, qual é a casa? É a casa em que nós moramos? No sentido profundo, é isso mesmo. Não é a nossa casa feita de alvenaria e materiais de construção. É a nossa casa pessoal. É a casa que é o nosso veículo aqui no mundo material. Então, a câmara nupcial, no entanto, permanece oculta. É o Santo dos Santos. O véu inicialmente ocultava a forma como Deus governa a criação. Porém, quando o véu for rasgado e as coisas interiores forem reveladas, esta casa ficará desolada e será abandonada e destruída. E toda a deidade inferior fugirá daqui. Não para o Santo dos Santos, porque não será capaz de se misturar com a luz pura e com a plenitude perfeita, mas irá para baixo das asas da cruz e de seus braços. A cruz tem uma profunda alegoria, representa o braço vertical que simboliza o poder e a luz do alto descendo até o nosso mundo material e se espalhando em todas as direções, simbolizada pelos dois braços da cruz. Então, a cruz tem um símbolo muito poderoso, a luz do alto e os braços que se estendem em todas as direções. Mas abaixo dos braços da cruz representa o mundo material. E esse mundo material tem suas limitações. A câmara nupcial, no entanto, permanece oculta. A câmara nupcial é o sacramento ou a iniciação mais elevada que era concedida por Jesus a seus discípulos por autorização das mais elevadas autoridades espirituais ocultas do nosso planeta. Então, essa iniciação mais elevada da câmara nupcial, ela permanece oculta. Somente está ao alcance daqueles que subiram a escada de Jacó, degrau após degrau, até chegar a essa iniciação, que é equivalente aos sacramentos de Jesus. As 5 iniciações mencionadas na tradição ocultista, sendo que a 5ª iniciação faz com que o ser humano alcance a libertação do sofrimento de forma permanente e após ter passado por 4 iniciações. Os sacramentos de Jesus, batismo, crisma, eucaristia, redenção e câmara nupcial, são formas ao alcance de nossa mente para entendermos a progressão desta expansão de consciência pela qual os discípulos de um mestre podem passar. Então, essa iniciação mais elevada permanece oculta. Somente
para aqueles que passaram pelas 4 iniciações iniciais e são admitidos a esse novo e mais elevado nível, é que vão conhecê-la. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Pergunta? Nós estamos trilhando um caminho agora que, de certa forma, é desconhecido para nós. Então, não se preocupem de estarem sentindo um pouco, vamos dizer, como peixe fora d'água. Meu Deus do céu, quando é que eu vou vivenciar isso? Só precisam permanecer firmes e determinados. A determinação é uma expressão do mais elevado nível de consciência do ser humano, que é Atman, vontade, determinação. Eu quero, eu vou e estará ao meu alcance no seu devido tempo. Então, precisamos ter essa determinação para alcançarmos a câmara nupcial oculta. Aí, talvez essa frase aqui esteja fora do lugar na ordem que foi compilada. Esta arca será nossa salvação quando o cataclismo das águas ocorrer, fazendo uma conexão com a arca de Noé, que quando o cataclismo das águas ocorrer, e esses cataclismos ocorrem de milhões e milhões de anos, cataclismo das águas ou cataclismo do fogo, que fazem parte do trabalho da deidade, como vista pelos hindus, manutenção, destruição e renovação. Então, a destruição é necessária para novas etapas. A destruição do nosso veículo físico, o corpo físico, quando chega na validade, no prazo de validade dele, é necessário para que venhamos a adentrar em outros planos em que o processo evolutivo continuará, a lei de causa e efeito se fará sentir, outros aprendizados estarão à nossa disposição, até que possamos voltar outra vez para a escola da vida e continuarmos nesse processo longo, evolutivo, que nos propiciará alcançarmos a nossa libertação total na câmara nupcial como mestres de compaixão e sabedoria. Alguma observação, pergunta? Aqueles que pertencem à ordem sacerdotal serão capazes de retirar-se para dentro do véu com o sumo sacerdote. Por essa razão, o véu não se rasgou somente no alto, pois neste caso estaria aberto somente para os do alto. Nem foi rasgado somente embaixo, pois, neste caso, teria sido revelado somente para os de baixo, mas foi rasgado de alto a baixo. Aqueles acima abriram para nós que estamos embaixo, para que pudéssemos penetrar no segredo da verdade.
o que é que o nosso instrutor está dizendo aqui? Que aqueles irmãos mais velhos que estão acima por sua grande compaixão e sabedoria, conseguiram a autorização para abrirem o véu do ocultismo para aqueles que estão capacitados a adentrar nos mistérios do ocultismo e prosseguirem para a sua libertação. Nós não temos noção da dádiva que aqueles que estão na nossa frente no processo evolutivo, os iniciados e os mais altos iniciados que alcançam o 5º grau de mestres de compaixão e sabedoria, o que eles representam para nós como facilitadores da nossa libertação. É por isso que eu, mais uma vez, faço a propaganda do livro A Vida do Iniciado, de Geoffrey Hodgson, que está à disposição na editora Teosófica, para aqueles que gostam de ler o texto impresso, como eu, e para aqueles que, por qualquer razão, não possam ou queiram fazer essa aquisição, se não tiverem esse livro e quiserem ter acesso a ele, me mandem uma mensagem que eu enviarei para você. Me mandem uma mensagem, por favor. Aquilo que eu vejo, eu me lembro. Aquilo que eu ouço, eu esqueço. Então, por favor, me mandem mensagem que eu enviarei esse texto para vocês. Pelo WhatsApp, professor? WhatsApp, eu recebo por WhatsApp e eu respondo por e-mail, porque o texto por WhatsApp de um livro longo não vai ser fácil de ler por WhatsApp. Tá certo. Ok, obrigada. Faremos isso. Tá bom. Alguma observação, pergunta, esclarecimento? Então, vamos continuar. Esse segredo do ocultismo realmente é tido em alta consideração e é poderoso. Porém, penetramos nele por meio de imagens inferiores e signos de fraqueza. Eles são realmente modestos quando comparados com a glória perfeita. Há uma glória que ultrapassa a glória e um poder que ultrapassa o poder. Portanto, as coisas perfeitas se abriram para nós, juntamente com as coisas ocultas da verdade. O Santo dos Santos foi revelado e a Câmara Nupcial nos convida a entrar. Então, o nosso instrutor está dizendo que nós temos algumas imagens muito fracas, não muito nítidas, que, de alguma forma, até distorcem a verdade última, porque essas imagens são feitas por meio de alegorias, de símbolos que tentam dar uma ideia da grandiosidade do oculto pelas limitações do material. Então, nós precisamos de ter uma ideia que se relacione com o que nós temos experiência. Nós só temos experiência das coisas desse mundo. Então, os sábios usam
símbolos e alegorias desse mundo, com todas as limitações inerentes a isso, para nos dar uma ideia, ainda que seja somente uma ideia tênue da realidade, da beleza, do poder daquilo que está oculto. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Enquanto estiver escondida, a verdade permanece potencial, pois ainda não foi removida do âmago da semente do Espírito Santo. Portanto, eles são escravizados pela opressão. Os seres humanos são escravizados pela opressão. Mas quando a luz perfeita for revelada, então ela vai brilhar sobre todos. E todos os que estiverem em seu bojo receberão a crisma. É o segundo passo. Depois do batismo, a crisma. E então os escravos serão libertados e os cativos resgatados. Então, enquanto a verdade estiver escondida, escondida como? Simplesmente escondida da nossa consciência, pois a nossa consciência só percebe as coisas materiais. A verdade é espiritual. Então, está escondida porque nós ainda não temos acesso àquela vivência, experiência do mundo espiritual abstrato. Esse é o ponto. Aquilo que é concreto é visível, pode ser tocado, pode ser ouvido e assim por diante. Então, a percepção dos sentidos alcança aquilo que é material, mas não alcança o espiritual, o oculto. Então, nós só podemos nos valer dessas alegorias, desses símbolos. Mas quando a luz perfeita for revelada, como? Pelos passos que nos são permitidos pelos grandes seres, e era assim no tempo de Jesus com seus discípulos, por meio dos sacramentos, por meio das iniciações. Quando a luz perfeita for revelada, então ela vai brilhar sobre todos. E todos os que estiverem em seu bojo receberão a crisma. E depois da crisma, a Eucaristia. Depois a redenção, até finalmente alcançarem a câmara nupcial. Então os escravos serão libertados e os cativos resgatados. Os escravos dos nossos sentidos, os cativos às fake news desse mundo. Alguma observação ou pergunta? Eu vou ter que pedir para o Dorival participar da nossa reunião. Não tem perguntas aqui. Toda planta que meu Pai, que está no céu, não tiver plantado, será arrancada. Aqueles que estiverem separados, prestem atenção na palavra, separados, se unirão, e os vazios serão preenchidos. Quem entrar na câmara nupcial nascerá na luz, se tornará iluminado, porque eles não foram gerados como nos casamentos que não são vistos e que acontecem de noite, cujo fogo queima de noite e é logo apagado.
mas, por outro lado, os mistérios daquele outro matrimônio espiritual, oculto, são consumados de dia e sob a luz. Nem aquele dia, nem sua luz jamais terminam. Então, o nosso instrutor nos dizendo, não desesperem, todos alcançarão a visão beatífica da luz no seu devido tempo. Determinem-se com toda a força do seu ser a trilhar o caminho estreito e subir a escada de Jacó, que nos indica que temos só 5 grandes degraus. É lógico que esses degraus têm muitos degrauzinhos intermediários, mas não vamos nos preocupar com isso. Quando chegarmos lá, chegamos lá. O que é importante é aquela determinação. Eu quero. Esse é o verdadeiro objetivo da vida. Eu quero, e como outros chegaram, eu faço parte também da família humana, eu sou uma expressão do Filho de Deus, eu também chegarei lá. Mas isso vai depender o quando e quão rápido vai depender da nossa determinação férrea, porque todos nós sabemos que todos os dias nós temos várias tentações que aparecem no nosso caminho. E não vamos pensar só em tentações no seu sentido sensual. Não. A tentação de levar vantagem. Eu quero o melhor. O maior é para mim. Agora não, agora eu quero descansar. Plena atenção. E isso é muito cansativo. Não. Nós temos que ter aquela determinação. É isso que eu quero. Quando uma mãe vê o filho com dor, com fome, ela fará de tudo, mesmo que esteja exausta, não tenha dormido à noite por causa do choro da criança, ela vai fazer de tudo segurando a criança em seu colo, o que um homem não consegue fazer por 2, 3, várias horas, como a mãe consegue fazer. Então, aquela determinação é que fará a diferença. Porque o pequenino ego, as forças das trevas, ou seja, as forças involutivas que nos puxam para a materialidade e para a consciência da separatividade, ao acreditarmos que nós somos o nosso corpo, a nossa personalidade, em vez de nós temos um corpo e uma personalidade que representam o veículo que nós temos à nossa disposição para alcançarmos o topo da escada de Jacó, alcançarmos a iluminação. Alguma pergunta, alguma observação? Se alguém tornar-se um filho da câmara nupcial, ele receberá a luz. Se alguém não a receber enquanto estiver aqui, não será capaz de recebê-la no outro lugar, do outro lado do véu. Alguns grupos acham que podem alcançar a iluminação quando estiverem no mundo astral. Lê do engano. O plano divino, ao criar o mais denso, o mundo material, e nos fazer encarnar em corpos materiais, é para que a gente possa
passar por uma experiência espiritual enquanto num corpo material. Esse é o objetivo que nós temos de ter um corpo material e estarmos encarnados no mundo material. Então, a ilusão que a gente possa resolver os problemas e alcançar a iluminação no astral do outro lado do véu da vida é um ledo engano, é mais uma fake news. Então, se alguém tornar-se um filho da câmara nupcial, ele receberá a luz. Se alguém não a receber enquanto estiver aqui, não será capaz de recebê-la no outro lugar. Quem receber aquela luz não será visto, nem poderá ser detido pelas forças das trevas. E ninguém será capaz de atormentá-lo, mesmo quando ele estiver vivendo no mundo. Então, espíritos trevosos não serão capazes de nos impedir de continuarmos no nosso caminho em vistas de alcançarmos a libertação do sofrimento. O mundo torna-se o reino, o éon eterno, porque o reino eterno é a plenitude para ele. E isto será revelado a ele pessoalmente, não escondido na escuridão e à noite, mas oculto num dia perfeito e sob a luz sagrada. Então, nós vamos alcançar essa libertação do sofrimento enquanto estivermos encarnados, e isso será a maravilha das maravilhas. Num outro livro, num outro programa chamado Um Curso em Milagres, é dito exatamente a mesma coisa, que o grande milagre é a transformação da nossa visão do outro e do mundo. Que o outro não é outro, o outro é uma outra expressão de o Filho de Deus, como nós somos. E então nós teremos a visão beatífica da totalidade, da unidade, e que nós fazemos parte desse grande e glorioso todo. Nós, como pequenina gota d'água, ao entrarmos no oceano da totalidade, não vamos desaparecer como gotinha d'água, nós vamos nos tornar conscientes de que nós somos o oceano. E é isso o que nos espera com a iluminação, com alcançarmos a graça da câmara nupcial, em que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Mas, para isso, nós teremos que trilhar o caminho apertado, o caminho do ocultismo, vivenciarmos os ensinamentos do Mestre, que nos dizem que a lei operacional no mundo é o amor, é a aceitação, é saber que todos nós somos um. Não temos inimigos, só temos irmãos, alguns dos quais estão, infelizmente, totalmente obliterados pelo ocultismo, desculpe, não pelo ocultismo, por aquilo que é trevoso em si, que é o egoísmo, que é o ódio para com aqueles que são diferentes de nós, sejam diferentes em virtude de cor de pele, em virtude de etnia, em virtude de posição social, em virtude de crenças religiosas ou em virtude de crenças políticas. O ódio não é compatível com a busca da verdade, porque a verdade é que nós todos somos um e que o
início da senda é viver amorosamente, acolher o nosso próximo. Alguém deseja fazer alguma observação? Então, eu vou fazer uma observação. Nós chegamos ao final de nossos estudos do Evangelho de Filipe. E eu convido a vocês a fazermos um outro estudo bem mais fundamental para nós, o estudo daquela parte da Bíblia chamada o Sermão da Montanha, que tem os ensinamentos básicos que nos permitiriam, então, seguir na lógica que nos leva que o conhecimento da verdade nos libertará. Se permanecerdes na minha palavra, se conhecermos a palavra, os ensinamentos básicos do Mestre Jesus e passarmos a vivenciá-los em nossa vida diária, nós seremos aceitos como os discípulos do Mestre. E aos seus discípulos, o Mestre revela os ensinamentos superiores, torna possível que esses discípulos participem de rituais que levam à expansão de consciência. É dito que o Mestre Jesus tinha vários rituais, mas só um deles foi autorizado a ser divulgado. Então, esse ritual eu mencionarei para vocês também no nosso próximo programa, e vocês, se desejarem, nós poderemos começar esse nosso estudo do Sermão da Montanha na primeira semana de agosto. Vocês vão se lembrar que foi decisão do grupo que a última semana de julho seria a semana de recesso para nós. Então, eu vou anunciar também em outros grupos esse estudo que será feito, então, dentro desse nosso grupo cristianismo, o grupo de cristianismo da Sociedade Teosófica, e vou convidar pessoas de outros grupos que possam desejar participar e participarem também desse nosso estudo mais prosaico, mas mais fundamental. Porque sem a base da escada, a gente não pode subir a escada. A base é o sermão, os ensinamentos contidos no Sermão da Montanha. Vocês têm alguma observação, pergunta a fazer? Este seria, então, nas sextas-feiras? Não estou ouvindo, Dilceia. Nas sextas-feiras, às 19 horas, então, seríamos este estudo do Sermão da Montanha. Em continuidade, nesse mesmo horário, com esse mesmo grupo, em continuidade aí ao Evangelho de Filipe. Nas sextas-feiras. Isso. Continuaríamos nesse mesmo horário, nesse mesmo, vamos dizer, mecanismo do Zoom, sob a tutela da nossa querida Lília. Para mim parece ótimo, professor. É um privilégio poder participar. Mais alguma observação?
Então, eu agradeço a todos vocês. Vocês foram muito pacientes e mostraram o quanto estão com o coração aberto, desejosas de encontrar caminhos facilitadores para trilharmos esse grande caminho em direção ao alto, e esse alto é a altura espiritual da iluminação que nos tornará todos nós mestres de compaixão e sabedoria. Minhas irmãs, meu irmão, não tenham ilusões que isso não é para você. Não, isso é para todos nós. Já foi determinado pelos grandes seres que todos nós seremos acolhidos no seu devido tempo. E o importante é nos lembrarmos no seu devido tempo como mestres de compaixão e sabedoria. Só precisamos de muita determinação. E mesmo quando a gente escorregar, e todos nós vamos escorregar algumas vezesinhas, levantarmos, sacudirmos a poeira e nos determinarmos, não vou cair dessa forma outra vez. Aí só vai cair mais 2 ou 3 vezes, e aí continuaremos e continuaremos até alcançarmos o topo da montanha. Muito obrigado a todos vocês. Grande incentivo para o nosso estudo, a nossa grande jornada ao alto.